Corpo encontrado em mala no Lago Paranoá é de homem condenado por pedofilia. Morre jovem que teria sido espancado por PMs no parque da cidade. Ministério Público Federal pede que Justiça obrigue o GDF a zerar a fila da mamografia. 8.000 mulheres aguardam para fazer o exame. E ainda, plantão do MEC esclarece dúvidas para candidatos do Enem. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A Polícia Civil identificou o corpo encontrado hoje dentro de uma mala boiando no Lago Paranoá. Veja. O corpo é de Ivonilson Menezes da Cunha, de 39 anos. A perícia feita hoje à tarde aponta que o homem não tinha sinais de esquartejamento, mas estava com uma sacola na cabeça e os pés amarrados. A mala com o corpo do comerciante foi encontrada por funcionários de um restaurante que nadavam no local. O homem estava em liberdade provisória por crime de pedofilia. Até agora, ninguém foi preso. Vai ser enterrado amanhã o corpo do jovem que teria sido espancado por policiais militares no parque da cidade. Tiago Henrique Soares, de 21 anos, ficou internado 15 dias no hospital de base. A família dele denuncia excesso por parte da PM. Tiago Henrique Moura Soares, de 21 anos, estava internado no hospital de base desde o último dia 13. Tiago chegou aqui em estado gravíssimo. Segundo os parentes, teve insuficiência renal, traumatismo craniano e vários hematomas. A causa? A família acredita que o jovem, que morreu nessa quinta-feira, foi espancado pela polícia militar. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem entrevistou o chefe de comunicação da Polícia Militar, que confirmou que o jovem foi abordado por 2 policiais, mas negou que tenha havido qualquer excesso. Informou que o rapaz teria sido abordado porque estaria furtando um cabo de cobre de um bueiro e que ele teria tentado fugir do suposto flagrante. Para a PM, o jovem se machucou sozinho porque estava drogado. Esses vídeos da Polícia Militar mostram o momento em que o jovem estava na delegacia. No dia da entrevista com a PM, a TV Band também esteve com a mãe de Tiago Henrique. Ela disse não acreditar na versão da polícia. Nenhum efeito de droga, como eles dizem, daria um traumatismo craniano numa pessoa, né? Se meu filho estivesse nesse quadro que eles falam, meu filho estava em casa agora comigo. Eu quero essa apuração do fato. Não tem como mais ter essa violência no Distrito Federal. A delegacia da Asa Sul investiga o caso e a Polícia Militar informou que vai abrir sindicância. O corpo de Tiago está sendo velado na Capela 1 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O enterro vai ser amanhã, às 11 horas. CPI da Saúde. Hoje, o empresário Afonso Assad, que teria sido procurado por parlamentares para favorecer obras no DF em troca de propina, prestou depoimento na Câmara Legislativa. Assad conseguiu habeas corpus e foi ouvido reservadamente pelos deputados distritais. Muita expectativa, pouca informação. Primeiro, porque o empresário Afonso Assad conseguiu na Justiça o direito de permanecer calado durante a sessão da CPI da Saúde. Ele compareceu à Câmara Legislativa nesta quinta-feira e pediu para falar reservadamente com os deputados. Todos os distritais concordaram. Estavam ansiosos para ouvir o depoimento de quem teria se negado a participar de um suposto esquema de corrupção que envolve 30 milhões de reais em emendas parlamentares. Quando iam para uma sala reservada da Câmara, o deputado Asnid Roure sugeriu que a reunião também fosse secreta, ou seja, nem mesmo os assessores dos distritais puderam participar. A ideia era deixar o empresário à vontade para fazer denúncias importantes. O encontro a portas fechadas demorou cerca de 1 hora, mas para o presidente da CPI foi frustrante. Nós esperávamos que ele pudesse, então, de uma forma mais à vontade, sob menor pressão, que ele pudesse colaborar com o que ele sabe. Mas, infelizmente, prevaleceu o direito dele, nós respeitamos, de permanecer em silêncio.
O depoimento de Assad é considerado essencial. O empresário disse ao Ministério Público que os deputados teriam proposto emendas parlamentares como forma de propina para investimentos. 19 pessoas já foram ouvidas pela comissão. O presidente adiantou que, embora a CPI termine no dia 26 de novembro, ela deve prosseguir no ano que vem, por mais 90 dias depois do recesso parlamentar. A CPI está trabalhando diuturnamente em várias áreas. Então, os focos de corrupção são tantas que é necessário que a CPI tenha que estender aí o seu prazo de funcionamento. Quem tem dívidas atrasadas com o GDF tem até segunda-feira para se inscrever no Programa de Incentivo de Regularização de Débitos, o REFIS. Os contribuintes podem negociar descontos de até 99% sobre juros e multas, com parcelas que chegam a 120 vezes. O GDF calcula que 29 mil cidadãos e empresas têm alguma dívida tributária. Outras informações no site www.fazenda.df.gov.br. Começou hoje a demolição de uma construção irregular no Grande Colorado, perto de Sobradinho 2. O prédio, que estava em obra há 6 anos, não tinha alvará. A construção foi erguida sem autorização em uma área que, segundo a urbanizadora Paranoazinho, pertence à empresa. O prédio teria mais de 200 kitnets, além de um amplo estacionamento. A gente ficou bastante apreensivo em relação à quantidade de carros que iria passar para lá e para cá. Já temos uma dificuldade grande, que a pista é muito estreita, as estruturas das casas ficam abaladas. Havia reclamação principalmente com relação à expectativa de altura que esse prédio chegaria, né? E isso iria devassar a intimidade desses moradores. Essa área não era para ser construído um prédio conforme estava planejado. A Justiça determinou que a urbanizadora seja responsável pela demolição. A empresa garante que é dona de toda a área do Grande Colorado e condomínios próximos e diz que tenta negociar a regularização das moradias que ainda estão irregulares. Nós estamos trabalhando e vamos regularizar todas as moradias da Fazenda Paranoazinho. Nosso objetivo é que cada metro quadrado tenha a sua escritura. O problema é que muitos moradores alegam que compraram o terreno de outras pessoas que diziam serem as donas da área. Essas áreas todas foram compradas, pagas para herdeiros da fazenda, e depois essa empresa que nunca havia trabalhado na área de habitação, é uma empresa que surgiu do nada, adquiriu as áreas novamente. A assessoria da empresa informou que a urbanizadora Paranoazinho comprou o terreno direto do dono e disse que possui todas as escrituras. Um apagão na região central de Brasília deixou pelo menos 3 mil pessoas sem energia na manhã desta quinta-feira. A rodoviária do Plano Piloto, Conic, Galeria, setor de autarquias, setor bancário norte e alguns edifícios do setor comercial sul ficaram mais de 4 horas sem luz. A SEB informou que o apagão foi causado por uma falha na estação que abastece a região. Cláudio Humberto. Se o reajuste de 20% na conta de água chega a ser criminoso, porque afinal de contas não vai fazer aparecer água, o aumento de 5% na conta de energia seria engraçado se não fosse trágico. Mais uma vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica premia a ineficiência da SEB em detrimento dos consumidores do Distrito Federal. Numa espécie de comemoração macabra desse reajuste imerecido, houve um novo apagão ontem, também hoje, na área central da cidade, e o apagão desde cedo. Estamos falando de apagões frequentes, diários, na capital da República. Quando a gente imagina que o Brasil vai conquistar a condição de 7ª maior economia do planeta, a SEB sempre dá um jeito de nos lembrar que vivemos, na verdade, na capital de um país subdesenvolvido. Que vergonha! Um homem de 45 anos foi picado por um escorpião ontem à noite na torre de TV. José Cláudio da Silva trabalha em uma banca de flores e foi atacado na perna próxima ao tornozelo. Após a picada, ele ainda conseguiu capturar o escorpião e foi encaminhado ao hospital de base. Só este ano, quase 600 pessoas foram picadas por escorpião aqui no DF, de acordo com a Secretaria de Saúde. As regiões com maior incidência de casos são Taguatinga e as Asas Sul e Norte. Dengue, o DF já tem mais de 23 mil casos da doença.
A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Como você disse, a gente já chegou na marca dos 23.300 casos suspeitos de dengue aqui no DF e desse total foram confirmados 19.600 casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, que divulgou um boletim epidemiológico, as regiões de Braslândia, Ceilândia, São Sebastião, Taguatinga, Planaltina e Samambaia concentram o maior número de registros da doença, 56% dos casos. Sobre a febre chikungunya, são 153 casos confirmados aqui no DF e com relação ao Zika vírus, são 174 registros confirmados por aqui. Entre julho de 2015 e outubro deste ano, pelo menos 39 grávidas foram contaminadas pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e foi registrada uma morte de um bebê por microcefalia. E por falar em microcefalia, Carol, o Ministério da Saúde também divulgou um boletim da situação da doença no país. Aqui no DF, são 9 casos confirmados de microcefalia e 4 em investigação. E em todo o país, são 2.063 casos confirmados e 3.035 casos continuam em investigação. A região Nordeste também continua concentrando o maior número de registros de microcefalia, principalmente no estado de Pernambuco. Carol. Obrigada, Juliana. Boa noite. Enem 2016. Estudantes inscritos no exame podem tirar dúvidas na central de atendimento do INEP, o instituto responsável pelas provas. Os plantões funcionam todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. E também neste fim de semana e no feriado de finados, viu? Basta o candidato ligar para o 0800 61 6161. Este ano, mais de 8 milhões e 600 mil brasileiros vão fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro. A Polícia Federal realizou hoje mais uma etapa da Operação Acrônimo. Os mandados judiciais foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e aqui no DF. Um dos alvos da operação é o empresário Benedito Oliveira, que já cumpre prisão domiciliar. A suspeita é que ele tenha escondido informações mesmo após o acordo de delação premiada. O governador de Minas, Fernando Pimentel, também é um dos investigados. Ao todo, são 10 mandados de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva quando a pessoa é obrigada a depor. Desta vez, a polícia investiga possíveis pagamentos indevidos para que empresas de publicidade fizessem campanhas para os Ministérios da Saúde, Cidades e Turismo entre 2011 e 2012. Também está sendo investigada uma possível fraude em uma licitação ganha por uma gráfica para fazer um trabalho para a Universidade Federal de Juiz de Fora. As ações de hoje são um desdobramento da investigação que tramita no Superior Tribunal de Justiça. A Operação Acrônimo investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é suspeito de ter usado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem a devida declaração dos valores e de ter recebido vantagens indevidas do dono da gráfica, o empresário Benedito Oliveira, que é alvo de condução coercitiva nessa nova etapa. Câncer de mama. 57 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença ainda este ano. E aqui no DF, 8 mil pacientes aguardam para fazer uma mamografia no SUS. Diante dessa realidade preocupante, o Ministério Público Federal enviou à Justiça uma ação cobrando da Secretaria de Saúde o fim da fila para fazer o exame. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Todos os mamógrafos da rede pública já estão funcionando? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. A resposta, infelizmente, é não. Isso porque dos 12 mamógrafos da rede pública de saúde, apenas 6 estão funcionando. O que significa que metade desse serviço aí não está disponível para a população. A expectativa é que esses 12 mamógrafos sejam consertados até o fim desse ano. De acordo com a Secretaria, o conserto já foi iniciado essa semana. A Secretaria disse ainda que, em média, são feitos cerca de 12 mil mamografias por ano aqui no Distrito Federal. E a fila, como você já falou, é de 8 mil mulheres aí, são de 8 mil mulheres esperando para fazer esse exame aqui no Distrito Federal. Fila que poderia ser bem menor se pelo menos a outra metade aí desses mamógrafos estivesse funcionando normalmente aqui no Distrito Federal. Uma situação bem complicada. Voltamos ao estúdio com você, Carol. É complicada mesmo. Obrigada, Rodrigo.
Por falar em câncer de mama, começou a contagem regressiva para a Pink for Life Run, a corrida de rua somente para mulheres promovida pela TV Band, Rádio Band News FM e o Metro Jornal, em parceria com a campanha Outubro Rosa, será neste sábado, hein? Mas antes, o Band Cidade vai falar sobre as formas de prevenção da doença, entre elas o aleitamento materno. A gente recebe aqui no estúdio a médica Miriam Santos. Oi, doutora. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos começar explicando então como é que a amamentação ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. A mulher que amamenta, ela tem menos risco, né, de adquirir o câncer de mama no futuro. E saiu um estudo recente que para cada ano que essa mulher amamenta, diminui o risco em 8% das doenças graves da mama. Diminui em 8%, isso quer dizer assim, ela tem que amamentar quanto tempo para ter essa diminuição? Olha só, isso é dose dependente. Quanto mais ela amamentar, não significa amamentar um filho só. Às vezes as mulheres têm 1, 2, e esse tempo vai se somando, tá? Quanto mais ela amamentar durante a vida dela, maior serão os benefícios para ela. Mas tem que ser por mais de um ano, menos de um ano, não tem isso definido o recomendado ainda da amamentação é exclusivo até o 6º mês e continuado até os 2 anos ou mais, que vai trazer vantagem tanto para a criança como para a mãe. Agora a senhora trouxe aí uma mama, né, a mama cobaia, e vai demonstrar para a gente como é que pode ser feito o autoexame, porque ele é muito importante também para ajudar nessa prevenção do câncer de mama, não é isso? Sim. Porque a gente passa a conhecer o nosso próprio corpo, tá? Então a mulher ela deve colocar o braço, né, na cabeça e fazer a massagem em todos os quadrantes da mama. A partir do momento que ela observa mês a mês alguma diferença, ela deve procurar um serviço de saúde para que o profissional de saúde veja se realmente tem algum problema e solicitar o exame necessário. Quais são os principais sinais de alerta, além desses sinais que são os nódulos, né? Existem outros que a mulher deve ficar atenta? Olha, ela precisa ver o que a gente chama de descarga mamilar, que é a saída de secreção da mama fora do período da amamentação, isso é um sinal de alerta. Às vezes, a transformação da pele da mama, ficar parecendo uma casca de laranja. São algumas coisas que, às vezes, a mulher percebe. Quando ela tem a prática de fazer o autoexame, qualquer diferenciação que ela perceba na mama, vai ser um sinal para ela, não, vou procurar ajuda, vou procurar, né, um serviço de saúde para ter esse diagnóstico melhor. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são as chances de cura, não é isso? Sim, quanto mais cedo, maior chance de cura e menos complicações essa mulher vai ter. Agora, além do autoexame, da amamentação, a mulher também tem que fazer a mamografia, não é isso? Sim. Porque é importantíssimo. É extremamente importante. Tem uma certa faixa etária que é indicado, tá? É a faixa etária que a gente faz no SUS. Nem todas as mulheres têm a indicação de fazer esse exame como rotina, né? Mas a maioria tem e precisa realmente ir no serviço de saúde e fazer. A Secretaria de Saúde está tentando todos os recursos para tentar resolver o problema e diminuir a fila. Ok, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Hoje foram entregues os kits da Pink for Life Run. 1000 pessoas vão participar da corrida promovida pelo Grupo Bandeirantes neste sábado. Rayane e as amigas estão empolgadas para participar da Pink for Life Run. Elas não perderam tempo e já pegaram os kits para a corrida. Eu espero que eu consiga correr, na verdade. Vamos correr todo mundo junto, uma apoiando a outra aqui. Eu que dei a ideia e uma começou a puxar a outra e outra puxou a outra e está indo. Laura faz parte de um grupo só de mulheres que participam de corridas de rua. Ao todo, serão 15 participantes na Pink for Life Run. E elas não veem a hora de cruzar a linha de largada da corrida, que une o esporte à conscientização de prevenir do câncer de mama. Eu acho muito legal, né, você poder correr, orientar, né, as pessoas, o quanto é importante esse cuidado, né, para a gente poder participar. É muito gratificante ajudar, né, incentivar as mulheres a correr e praticar uma atividade física. Para pegar o kit da prova, que conta com blusa, garrafinha de água, toalha e lanche, as atletas precisam entregar 1 quilo de alimento não perecível. A expectativa é arrecadar 1 tonelada de alimentos.
A entrega dos kits acontece na loja Biomundo do Venâncio 2000. O evento vai ser o máximo, a organização está muito boa, a Biomundo vai estar lá com tendas, várias empresas que estão patrocinando vão estar com tenda, vai ter aulão de dança, a gente vai estar servindo lanches saudáveis, vai ser muito legal. E com os kits em mãos, é só aguardar o sábado e vestir a camisa para correr a Pink for Life Run. Veja a seguir, carro é destruído por chamas na Asa Sul. E ainda, os detalhes da exposição de cerâmica na Estrutural, no próximo bloco do Band Cidade. Até já.